na última sexta-feira, Noriega declarou que sua ditadura militar estava em estado de guerra com os Estados Unidos e ameaçou publicamente a vida de americanos no Panamá. Isso basta? Neste momento, as forças americanas, incluindo forças destacadas dos Estados Unidos na noite passada, estão envolvidas na ação. O nome de Manuel Antônio Noriega Moreno ressoa com controvérsia não só na história recente do Panamá, mas também na de todos os povos americanos. Um militar criado quase órfão na pobreza, que durante os 13 anos do governo militar desenvolvimentista do coronel Omar Torrijos, consegue se tornar o segundo homem forte do Panamá. Ao mesmo tempo em que se torna um agente de confiança da CIA e um protegido do governo dos Estados Unidos. Mas após a morte surpreendente de Omar Torrijos, em 1981 seu braço direito Noriega, homem astuto e audacioso, consegue se impor como o novo chefe do Estado panamenho, dando início a um dos períodos mais debatidos da história hispano-americana. Uma fase conturbada marcada pelas disputas pelo Canal do Panamá, pelas aspirações da primeira potência imperial sobre sua região e pelos históricos anseios nacionalistas e soberanistas de setores panamenhos. Tudo isso, além disso, envolto em acusações de narcotráfico, venda de armas para a esquerda e para a direita sob instruções da CIA, denúncias de fraudes eleitorais. E uma Panamá dividida política e socialmente? Assim, em 20 de dezembro de 1990, a nação do Panamá, com um território 13 vezes menor que o da Colômbia, com uma população 25 vezes menor que a do México, e com um exército com 10 vezes menos soldados e equipamentos do que o da Venezuela. O Panamá acorda naquela madrugada com os bombardeios e tiros que anunciavam uma intervenção militar do governo dos Estados Unidos. Um capítulo inédito e sem igual da história recente que pouco foi contado de forma clara e objetiva. Assim como a vida de seu protagonista, o general Manuel Noriega, acompanhe-nos até o final para conhecer essa história e seu desfecho fatal. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches da Nova Enciclopédia. Convido vocês a nos apoiarem curtindo este vídeo, deixando seus comentários, que sempre lemos todos, ativando o sininho para as notificações, claro, se inscrevendo no canal e compartilhando com todos os seus conhecidos nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer espaço, sem mais nada a acrescentar. Vamos começar com a história de hoje. A história de Manuel Antônio Noriega Moreno começa em Huatimango, uma vila da cidade do Panamá, a capital do país. Com o mesmo nome onde Noriega nasce, em 11 de fevereiro de 1934, Noriega é fruto de um relacionamento extraconjugal que seu pai, Tomás Noriega, um homem já casado, teve com sua mãe, Josefa Moreno. Manuel nunca chegou a ter uma relação direta com ele, já que seu pai o deixou à própria sorte com sua mãe. Além disso, com apenas 5 anos de idade, em 1939, sua mãe morreu de tuberculose. O pequeno Manuel Antônio fica então sob os cuidados de sua madrinha, Luísa Sanches, a quem desde então chamará de Mamãe Luísa. Manuel Antônio. Ele cresce nas proximidades do antigo mercado público da capital panamenha, em meio a severas limitações econômicas. A vida panamenha naquela época era profundamente influenciada pela nação dos Estados Unidos da América. Na chamada Zona do Canal, do famoso Canal do Panamá, para explicar essa situação que vai ser extremamente determinante tanto na vida de Noriega quanto na vida do Panamá. Devemos retroceder alguns anos historicamente, desde antes, mas principalmente depois da chegada dos espanhóis e da exploração por parte dos europeus. O território do Panamá sempre foi uma região muito influenciada pelo enorme potencial que sua geografia única guardava. O Istmo do Panamá, onde, como em nenhum outro lugar do continente, a separação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico era tão estreita, tão curta, todo tipo de governantes, desde o rei Carlos V até o libertador Simão Bolívar, tiveram a ideia de que, quando os avanços tecnológicos permitissem, pudesse ser construído naquela região um canal interoceânico.
No final do século XIX, o Panamá era um estado ou departamento da República da Colômbia, formada após os complexos processos da Revolução de Independência e as décadas que se seguiram. E nesses mesmos anos, no final do século XIX, a República da Colômbia concede uma concessão à empresa francesa, a Sociedade Internacional do Canal Interoceânico, que inicia as primeiras escavações para construir o tão desejado canal. Logo depois, em 1899, a companhia faliu e o projeto foi pausado. Por sua vez, a nação norte-americana, atraídos pelo potencial do hino do Panamá, eles já vinham se aproximando dos grupos independentistas que faziam parte da elite panamenha, com o objetivo de apoiá-los para que conseguissem consolidar a independência panamenha da República da Colômbia. E como recompensa, obter a concessão para serem os únicos construtores, donos e administradores do Canal Interoceânico do Panamá. Anos depois, os panamenhos declaram oficialmente a independência do Panamá em 3 de novembro de 1903, com o apoio de vários navios de guerra e tropas norte-americanas que estavam assentados na região. E com o apoio de influentes banqueiros que também atuavam na América do Norte, como é o caso de J.P. Morgan. Após a independência, forma-se uma junta revolucionária que escolhe Demétrio Brito como o primeiro presidente da recém-criada República do Panamá. Rapidamente, os Estados Unidos se apressam em reconhecer o novo governo e estabelecem imediatamente relações diplomáticas com ele. E há apenas 15 dias de sua independência da Colômbia, o Panamá assina com os Estados Unidos o famoso Tratado Aibunal-Barilla, em 18 de novembro de 1903. Com esse tratado, o Panamá cedia permanentemente aos Estados Unidos uma faixa de 10 milhas que receberia o nome de Tratado Bunal, Panamá, na qual seria construído o canal que seria administrado única e exclusivamente sob soberania dos Estados Unidos da América. Apesar da oposição de alguns intelectuais panamenhos e membros de sua elite, a maioria dos homens influentes do Panamá apoia a medida. E os preparativos para a construção continuam avançando. Com a criação da Companhia do Canal do Panamá, que inicia a construção do canal em 4 de maio de 1904, uma década depois, em 15 de agosto de 1914, o Canal do Panamá. Uma brilhante obra da engenharia e do trabalho humano é inaugurada com a primeira viagem interoceânica protagonizada pelo navio a vapor norte-americano, o SS Ancon. Rapidamente, o Canal do Panamá ganha muita fama mundial e milhares de embarcações começam a transitar por ele para aproveitar a vantajosa rota marítima recém-criada. Para aprofundar mais na extraordinária história do Canal do Panamá, temos um vídeo dedicado especialmente a essa história, o qual convidamos vocês a assistir em nosso canal. Voltando aos acontecimentos após a inauguração do canal, rapidamente vão surgindo novas desavenças entre o Panamá e os Estados Unidos da América. Em primeiro lugar, embora os Estados Unidos paguem uma renda anual de $250 mil ao governo panamenho, que havia sido fixada pelo Tratado Bunal-Barilla, diversos setores da sociedade panamenha consideram que essa era uma quantia muito baixa, levando em conta os grandes lucros que os Estados Unidos recebiam pela administração do Canal do Panamá. E em segundo lugar, com o passar dos anos, surgem cada vez mais denúncias de supostos abusos e excessos por parte dos norte-americanos em solo panamenho. Em torno da zona do canal, como já mencionamos, a zona do canal foi uma faixa cedida aos Estados Unidos e administrada por eles como um território não incorporado, mas sob suas leis e prerrogativas. Nessa zona que é o epicentro da vida econômica do Panamá. Os Estados Unidos constroem não só várias e importantes bases militares, mas também erguem nesse território uma estrutura física e social. A imagem e semelhança de muitos dos principais povoados e cidades dos Estados Unidos. Complexos urbanísticos ao estilo americano, escolas, hospitais, escritórios, redes telefônicas para os trabalhadores norte-americanos e suas famílias. Complexos urbanísticos. Americano.
Escolas, escritórios, trabalhadores e redes telefônicas norte-americanas, além de complexos urbanísticos escolares. Complexos urbanísticos ao estilo de escolas, escritórios e redes telefônicas norte-americanas. Escolas, escritórios, trabalhadores norte-americanos, complexos urbanísticos, escolas, redes telefônicas para norte-americanos e seus familiares. Pelos panamenhos. Dessa forma, vai se formando entre os panamenhos um forte sentimento nacionalista, com especial zelo sobre a questão do Canal do Panamá, que vai evoluir gradualmente, até que se tornasse cada vez mais comum na nação a exigência de que a zona do canal e o Canal do Panamá fossem entregues à nação panamenha, de modo que essa tensão vai marcar a vida do Panamá para sempre. Uma república que surge tutelada e apadrinhada pelos Estados Unidos da América e que vai continuar sob a influência dessa potência por muito tempo, mas que ao mesmo tempo vai tentar buscar seu próprio caminho nacional, em uma época em que a América do Norte vai se tornando não só a grande potência e polícia de todo o hemisfério americano, mas de todo o planeta. Este é o momento histórico em que um jovem Manuel Noriega se encontra. O Panamá em uma situação política delicada e até existencial para o seu país, que vai determinar o rumo da sua vida e da nação panamenha nos próximos anos. Então, voltando à vida do nosso protagonista, Noriega. Apesar de suas carências materiais, Manuel Noriega consegue completar o ensino primário e ingressa no Instituto Nacional, a escola mais antiga do Panamá. Na juventude, Noriega, que prefere ser chamado de Tony pelos amigos mais próximos, já flertava com ideias socialistas e de esquerda. Além disso, sonhava em ser médico, mas naquela época a medicina era um curso muito caro e pouco acessível. E a impossibilidade de estudar medicina causa ao jovem Noriega uma profunda frustração. No entanto, muito em breve, em um encontro fortuito, um amigo próximo o motiva a seguir um caminho. Carreira militar. Assim, em 1958, aos 24 anos, Noriega consegue uma bolsa panamenha para estudar na prestigiada Escola Militar de Chorrillos, em Lima, Peru. Ele excedia o limite de 20 anos para obter a bolsa. Seu meio-irmão, Luiz Carlos, que trabalhava na Embaixada do Panamá no Peru, o ajuda a alterar sua certidão de nascimento para que ele pudesse ingressar na Academia Peruana. Assim, depois de 4 anos de formação militar em uma das instituições mais prestigiadas, Noriega se forma em 1962 na Escola de Chorrillos como alferes especializado em engenharia. E ingressa na Guarda Nacional do Panamá como segundo-tenente quando completava 28 anos de idade. A Guarda Nacional do Panamá, assim como o Estado panamenho, nasce sob a tutela e com grande influência dos Estados Unidos devido aos acordos realizados com os Estados Unidos. Desde sua independência, o Panamá nunca desenvolveu um exército nacional. Concretamente por isso, a Guarda Nacional era o principal órgão policial e militar, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos mantinham uma forte presença militar no Panamá, somada à sua presença comercial e política com o canal, como membro da Guarda Nacional. O primeiro destino de Manuel Noriega é o quartel da cidade de Colón, onde sua vida vai tomar um rumo decisivo. Quando ele conhece o Major Omar Torrijos Herrera, outro dos protagonistas da vida nacional panamenha, como veremos em breve em outro vídeo. E depois de se conhecerem e trabalharem juntos, mais adiante, Omar Torrijos vai se tornar o mentor pessoal e protetor de Manuel Noriega. Apesar de suas personalidades diferentes, ambos militares forjam uma relação estreita e uma colaboração que vai definir o curso da política panamenha nas décadas seguintes. Noriega se destacava por sua capacidade tática e por sua natureza calculista, e assim vai se tornando rapidamente o braço direito de Omar Torrijos. Agora, Torrijos não é o único que o tem em alta conta. Ele estima Noriega desde seus primeiros anos no meio militar, pelo destaque em liderança que já mostrava entre seus companheiros militares. Noriega já estava no radar da inteligência norte-americana, que mantinha contatos e relações dentro da Guarda Nacional do Panamá, como um método crucial para manter o controle norte-americano sobre o Canal do Panamá.
Dessa forma, Noriega acaba sendo formalmente recrutado como agente da CIA e vai começar a colaborar com as atividades dessa agência no Panamá. Além de fornecer informações valiosas sobre as atividades e movimentos políticos na América Central. De fato, durante o governo do presidente Lyndon Johnson, nos anos 60, Noriega é descrito nos relatórios como, abre aspas, um ativo inestimável e uma estrela em ascensão dentro da Guarda Nacional do Panamá. Voltando a outro aspecto da vida de Noriega, uma situação pessoal complica sua trajetória na Guarda Nacional. É o consumo excessivo de álcool que ele já mantinha há algum tempo, somado a comportamentos violentos que vão se tornando evidentes pouco tempo depois de entrar na Guarda Nacional. Inclusive, Marto Rijos precisa intervir para ajudar Noriega a evitar as consequências legais de uma acusação de maus tratos contra uma prostituta. Diante desses problemas, em 1966, Torrijos decide enviar Noriega para passar vários meses estudando na chamada Escola das Américas, uma importante academia militar americana localizada em Fort Gulick. Na zona do Canal do Panamá, sob a administração dos Estados Unidos da América, disse que Torrijos envia Noriega para esse lugar para, abre aspas, colocá-lo no caminho certo, de modo que lá ele continua sua formação militar e geral. E quando Noriega sai da Escola das Américas, é promovido a primeiro-tenente, e Omar Torrijos o coloca como oficial de inteligência da Guarda Nacional em Chiriquí, no norte do país, com a missão de se infiltrar e desestabilizar os sindicatos de trabalhadores que atuavam na filial panamenha da empresa americana, a United Fruit Company. Uma tarefa para a qual ele demonstra grande habilidade neutralizando os sindicatos. É em Chiquiri que Noriega conhece Felicidade Siério, com quem se casa no final dos anos 60. Com ela ele tem 3 filhas, Lorena, Sandra e Thaís. Noriega Siério, em 1968, um acontecimento marca o futuro político de Noriega. Nesse ano, Arnulfo Farias. Madrid vence as eleições presidenciais no Panamá, mas entra em conflito com os militares ao tentar introduzir mudanças em questões como promoções. Isso, somado a outros fatores políticos e sociais, precipita a decisão de dar um golpe de Estado. Liderado pelo então coronel Omar Torrijos e pelo major Boris Martínez, em 11 de outubro de 1968, o que vai marcar o início de um novo governo militar, com Torrijos como comandante-geral da Guarda Nacional do Panamá e como líder máximo da chamada Revolução Panamenha. Depois de uma luta interna com outros militares, após a revolução pelo poder, Torrijos consolida sua posição como o homem forte do Panamá. E a lealdade de Noriega, que agora era o braço direito do principal líder da nação, tornava-se um elemento crucial para Torrijos. Durante mais de uma década em que vai durar o governo de Omar Torrijos, estabelece-se no Panamá um regime de caráter nacionalista, autoritário e militar. Com uma espécie de chefe de Estado sob a figura de comandante da Guarda Nacional do Panamá e uma espécie de primeiro-ministro sob a figura do presidente, o governo de Torrijos levantou a bandeira do nacionalismo panamenho e teve um programa desenvolvimentista. Com uma economia de modelo misto, onde o Panamá, por um lado, se tornava um centro bancário internacional e, ao mesmo tempo, nacionalizava o sistema elétrico nacional e redistribuía mais de 180 mil hectares de terra durante esses mais de 10 anos de governo de Torrijos, o Panamá teve um crescimento anual próximo de 7% e dobrou seu produto interno bruto, além de manter um nível de emprego superior a 94%. Também foram realizadas grandes obras públicas, construíram-se uma quantidade significativa de escolas e moradias e foram implementadas importantes reformas trabalhistas. E o Panamá se consolidou, na opinião de alguns estudiosos, como uma nação emergente na Hispanoamérica. Embora ainda assim tenha enfrentado momentos econômicos e políticos difíceis, assim como diversos casos de corrupção. Agora, uma das ações mais relevantes do governo de Torrijos e do futuro do Panamá e de Manuel Noriega serão suas negociações para conseguir a transferência da posse do Canal do Panamá para a nação panamenha. Mas sobre isso voltaremos mais adiante.
Então vamos voltar a Noriega e aos primeiros anos do governo de Torrijos após a tomada do poder, nos quais Noriega vai se consolidando como o segundo homem forte do Panamá. Depois de Torrijos, em meados de dezembro de 1969, enquanto Torrijos estava em visita oficial ao México, ocorre uma tentativa de golpe de Estado no Panamá. E é Manuel Noriega quem ajuda a controlar a situação e quem permite que Torrijos retornasse ao país de forma segura. Esse apoio, entre outras ações, reforça a posição de Noriega diante do comandante Torrijos. Uma vez normalizada a situação, como recompensa, Torrijos promove Noriega a capitão. E depois, em agosto de 1970, ele o promove a tenente-coronel e ao cargo crucial de chefe de inteligência militar da Guarda Nacional Panamenha. A partir dessa posição, Noriega demonstra ser um chefe de inteligência muito habilidoso. Ele exila cerca de 13 pessoas que considerava uma ameaça para o governo e, de forma astuta, organiza vários arquivos e dossiês de funcionários do exército, do governo e do poder judiciário. Essas informações de inteligência vão permitir a Noriega usar a persuasão ou a coerção como ferramentas eficazes para manter ou aumentar o controle sobre as instituições panamenhas. Das sombras, assim, ao longo dos anos 70, Noriega se torna o segundo homem forte do regime panamenho e seu braço executor, ganhando o apelido de O Gangster de Torrijos. A Noriega é atribuído ser o autor dos desaparecimentos do padre Héctor Gallego em 1971 e da estudante Rita Valde em 1976. Duas vozes fortes da oposição que foram neutralizadas durante o regime de Torrijos. Por sua vez, desde os anos 70 começam a circular em Washington relatórios provenientes da Drug Enforcement Administration que informavam sobre a suposta implicação do segundo homem de Torrijos, Manuel Noriega, no tráfico. Tráfico de entorpecentes na região, não apenas permitindo, mas orquestrando operações a esse respeito. Mesmo cientes desses relatórios e informações, a CIA e o governo dos Estados Unidos mantiveram ótimas relações com Noriega e ainda apoiaram sua carreira no Panamá. Também, segundo alguns relatórios, nessa época, Noriega supostamente começa a vender informações estratégicas para a Cuba de Fidel Castro. Operações que ele teria realizado supostamente sob as instruções da própria CIA. Assunto não esclarecido conforme declarações feitas anos depois por Noriega durante seu julgamento nos Estados Unidos. Voltaremos a isso depois. Ao mesmo tempo, conforme relatórios, Noriega estaria envolvido no contrabando de armas para guerrilhas de esquerda em El Salvador e sandinistas na Nicarágua. Apesar de Torrijos tê-lo sancionado por essas ações, como diz Noriega, sua relação com a CIA continuará. E até hoje não se sabe sob as ordens de quem. Chegou a apoiar os sandinistas para alguns anos depois apoiar seus inimigos diretos na Nicarágua. Sobre toda essa trama vinculada à posterior invasão militar do Panamá, também vamos voltar mais adiante, retornando à era de Omar Torrijos, como dissemos. Durante os anos 70 ele tem uma de suas ações mais relevantes para a história do Panamá, pois sob sua liderança, o Panamá empreende uma bem-sucedida campanha midiática e diplomática para obter o apoio de vários países em favor da exigência nacional de que o Canal do Panamá fosse transferido para a nação panamenha. Nesse sentido, Torrijos consegue a histórica assinatura do Tratado Torrijos-Carter com o então presidente dos Estados Unidos, o democrata Jimmy Carter, em 7 de setembro de 1977. Esse tratado iniciava um processo para que o canal passasse às mãos panamenhas e estabelecia que, ao final de 20 anos, ou seja, em 1999, a soberania, defesa, administração e benefícios econômicos do Canal do Panamá passariam inteiramente para as mãos panamenhas. Mas no decorrer desse processo, o tratado estabelecia algumas estipulações que seriam relevantes mais adiante nesta história, como, por exemplo, o direito pleno e sem restrições para que navios de guerra dos Estados Unidos atravessassem o canal de forma perpétua. E que, em caso de algum conflito bélico que causasse o fechamento do canal, tanto os Estados Unidos quanto o Panamá teriam o direito de reabri-lo utilizando os meios que fossem necessários.
Ainda assim, o povo panamenho recebe com entusiasmo a notícia da futura transferência do Canal do Panamá. Esse tratado entre os Estados Unidos e o Panamá, além disso, estava condicionado à estabilidade política garantida por Omar Torrijos e à manutenção de uma proximidade política entre ambos os países. No entanto, setores proeminentes dos Estados Unidos da América não vão ficar satisfeitos com o Tratado Torrijos-Carter e vão buscar todas as formas possíveis, em um futuro próximo, para manter o controle direto ou indireto dos norte-americanos sobre o canal, realizando diversas manobras para que o Tratado Torrijos-Carter não fosse cumprido ou para que o cumprimento de suas cláusulas fosse adiado. Quando o republicano Ronald Reagan chega à presidência dos Estados Unidos em 1981, apoiado por setores norte-americanos que defendiam abertamente uma linha a favor do fortalecimento e da expansão do Império Norte-Americano em todo o planeta. A política dos Estados Unidos em relação ao canal e ao tratado vai mudando. E o destino do Panamá e de Noriega vai tomar um rumo para uma época de grandes controvérsias e conflitos na nação panamenha, como vocês vão ver mais adiante neste vídeo. Nesse sentido, 31 de julho de 1981 marca um antes e um depois na vida de Noriega e do Panamá. Pois o general Omar Torrijos, principal líder militar do país, morre em um suspeito acidente aéreo nas montanhas de Coclecito, embora a investigação oficial o declare um acidente. Surgem algumas teorias que sugerem a possível implicação de Noriega, embora nenhuma delas tenha provas conclusivas até agora. O fato é que Noriega, sendo o segundo homem do Panamá, sabe preencher rapidamente o vazio de poder deixado por seu mentor. Noriega evita as acusações de estar envolvido na morte de Torrijos, enquanto Moisés Torrijos, o irmão do general falecido, faz acusações sobre o suposto acidente e morte, a CIA. E há vários atores da oligarquia local panamenha desencadeando uma forte polêmica que merece um vídeo à parte. Voltando aos assédios, os acontecimentos após um breve período com Florencio Flores como comandante em chefe da Guarda Nacional Panamenha, o verdadeiro poder do país recaía em 1982, em uma espécie de triunvirato protagonizado por Manuel Noriega e pelos militares Roberto Dias Herrera e Rubem Dario Paredes. Rubem Dario Paredes assume como comandante em chefe da Guarda Nacional conforme acordo, para que os militares, sob o comando de Manuel Noriega, que era quem mantinha a principal autoridade sobre a instituição militar, colaborassem para assegurar a eleição presidencial de Rubem Dario Paredes em 1984 e, de fato, em 12 de agosto de 1983, Rubem Dario Paredes entrega seu posto de comandante em chefe da Guarda Nacional a Manuel Noriega, sob o pressuposto, como dissemos, de que Paredes seria apresentado como o candidato favorito à presidência. No entanto, Noriega logo vai descumprir esse acordo, preferindo como candidato presidencial um civil de sua confiança, com boa imagem internacional, como era o economista Nicolás Ardito Barletta. Nesse sentido, Noriega, como comandante em chefe da Guarda Nacional, agora é o líder de fato do Panamá, pois desde o golpe de Torrijos em 1968, o presidente do Panamá era uma figura com poder limitado diante do comandante em chefe da Guarda Nacional, que era o centro da tomada de decisões em toda a nação. Uma das primeiras ações de Noriega com uma retórica soberanista é renomear a Guarda Nacional do Panamá como Forças de Defesa do Panamá. Com apoio financeiro dos Estados Unidos da América, ele amplia e moderniza. Envio, Omar Torrijos havia prometido em 1978, 10 anos após seu golpe, que o Panamá avançaria rumo à total democratização. Mas chegava o momento das eleições presidenciais. E Noriega, por sua vez, assim como seu mentor, estava decidido a controlar os resultados a favor de seu candidato, o economista Nicolás Ardito Barletta, nas eleições gerais. Noriega, Panamá, 6 de maio de 1984. Os resultados iniciais indicam uma clara vitória para o candidato opositor octogenário Arnulfo Arias.
E é aqui que Noriega interrompe a contagem e anuncia a vitória de Barletta, seu candidato, o que acaba desencadeando protestos e distúrbios fortemente reprimidos pelo regime de Noriega. Apesar das irregularidades denunciadas, a classe dominante dos Estados Unidos, aqueles que haviam formado e criado Noriega, que era um de seus agentes, decidem aceitar a vitória de seu candidato Ardito Barletta, reconhecendo-o como presidente e cooperando com ele. Agora sim, Noriega ficava consolidado no poder em 1984 como comandante em chefe das Forças de Defesa do Panamá, a obra de governo de Noriega. Desde o início dos anos 80, quando sucede a Torrijos como homem forte do Panamá, ele se distancia da linha nacionalista e desenvolvimentista de seu mentor Torrijos e se aproxima de um programa de liberalização econômica. Em 1984, permite que o presidente Nicolás Ardito Barletta implemente um plano econômico de abertura de mercado, também descrito por outros como neoliberal, com privatizações, liberalização de tarifas, redução substancial dos gastos públicos e, com isso, redução de diversos serviços públicos, demissão em massa de trabalhadores do setor público, congelamento salarial, entre outras reformas. Isso vai provocando uma primeira onda de rejeição social, greves, protestos e denúncias de corrupção. Que Noriega responde como alguém formado no exército e em aparelhos de inteligência, com um forte controle sobre a administração pública e com uma repressão cirúrgica à oposição política. Por sua vez, mantém a construção de obras públicas e a prestação de diversos serviços sociais. Enquanto isso, mantém uma base política e social considerável, construída em parte desde os tempos de Omar Torrijos. Mas, embora tudo isso aconteça, há uma estagnação econômica no Panamá. E depois desses primeiros anos, em meio à crise política que vai acontecer anos depois e que vai culminar na intervenção militar, os Estados Unidos aplicam desde 1987 uma série de sanções econômicas ao Panamá que envolviam congelamento de fundos, proibição de importações e restrição de crédito, que acabaram por levar a economia panamenha a uma crise financeira e fazê-la retroceder. Questão que se agrava pelo fato de que o Panamá nunca teve uma moeda própria, mas sim utilizava e era regido pelo dólar americano. Mas vamos voltar a uma questão fundamental da história de hoje, que é a relação entre o governo de Noriega e o Panamá com o governo dos Estados Unidos. Como dissemos desde o início, a relação entre as duas nações é marcada pelo desejo de cooperação de alguns, mas também pela tensão entre as aspirações nacionalistas de muitos panamenhos e a aspiração de muitos norte-americanos de manter o maior controle possível sobre o canal do Istmo Panamenho e sobre a região. Foi justamente essa tensão uma das raízes políticas que deu origem à Revolução e ao governo liderado por Omar Torrijos em 1968, que é o movimento e governo que Manuel Noriega vai herdar quando Noriega se torna o homem forte do Panamá. Desde 1981, mesmo ano em que Ronald Reagan se torna presidente dos Estados Unidos, suas relações com os Estados Unidos vão se manter vigentes com relativa harmonia, pelo menos a princípio. Os Estados Unidos, como hegemonia continental, tinham interesses imediatos nos conflitos armados que se desenvolviam na Nicarágua, em El Salvador e em outros possíveis países da América Central. Por isso, a administração de Ronald Reagan busca reforçar uma aliança temporária com países como o Panamá de Noriega. Por isso, nos seus primeiros anos de governo, Noriega desempenha um papel fundamental ao facilitar o apoio vindo dos Estados Unidos como fundos e armas para os rebeldes da guerrilha na Nicarágua em seu conflito contra a esquerda sandinista. Noriega também continua permitindo o uso das bases militares panamenhas para as atividades norte-americanas de inteligência, espionagem e contra-insurgência na região. Agora bem, como dissemos, a nova administração de Ronald Reagan chega ao poder com uma retórica e uma política de manter os Estados Unidos como o hegemônio policial do mundo, acompanhado de setores que haviam se oposto duramente ao Tratado Torrijos-Carter e que estavam interessados em revertê-lo ou em manter, de qualquer forma, a primazia norte-americana nesse setor-chave. Todo esse assunto vai ser determinante no conflito que vai surgir com Noriega.
Por exemplo, o Tratado Torrijos-Carter estabelecia que os Estados Unidos, até 1984, deveria fechar a Escola Militar das Américas, presente em solo panamenho, e entregá-la à administração do Panamá. A Escola Militar das Américas era um enclave de formação militar, recrutamento e inteligência que os norte-americanos mantinham na maioria dos países do continente. No entanto, pouco depois de Ronald Reagan chegar ao poder no mesmo ano que Noriega, em 1981, os agentes norte-americanos começam a pressionar Noriega para que ele não fechasse a Escola das Américas como estava estipulado no tratado, ou que pelo menos adiasse o seu fechamento ou simplesmente mudasse o nome, questão a qual Noriega e seu governo se recusam. E em outubro de 1984, a Escola Militar das Américas é fechada no Panamá sob celebrações nacionalistas. Pouco depois disso, Noriega também começa a recusar os novos pedidos feitos pelos Estados Unidos para ampliar o uso de suas bases militares no Panamá. Com o argumento de combater a insurgência em toda a região, Noriega denunciava que já havia presença americana suficiente em solo panamenho e começa a recusar vários desses pedidos. Tudo isso acende alarme, porque além disso, Noriega, tendo estado em contato durante tantos anos com a elite governamental dos Estados Unidos, tinha acesso a uma grande quantidade de informações confidenciais e estratégicas dos americanos naquela região. Atitudes como fechar a Escola das Américas e a recusa de Noriega ao uso de mais bases dentro do Panamá, somada à rejeição de setores norte-americanos a um tratado Torrijos-Carter que avançava. A entrega progressiva do Canal do Panamá à classe governante panamenha são vários dos principais sinais que levam os Estados Unidos da América, que já vinha há algum tempo formando amizade com o restante da classe política panamenha, começasse a ver com melhores olhos outras figuras da oposição panamenha diferentes de Noriega, mais aliadas ao norte, mais confiáveis e previsíveis como melhores opções para governar o Panamá. Por isso, em meados dos anos 80, começa um novo conflito aberto entre o governo do Panamá e o governo dos Estados Unidos, em conluio com a oposição panamenha. Conflito que vai desembocar em uma invasão militar, como dissemos. Segundo relatórios norte-americanos da Drug Enforcement Administration, Noriega vai manter, nos anos 70 e 80, negócios com o tráfico de entorpecentes. Com total conhecimento por parte das autoridades norte-americanas, desde o início, segundo depoimentos de chefes do tráfico ou envolvidos com o negócio das drogas, Noriega supostamente teria até se aliado ao cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, para facilitar o transporte e a lavagem de dinheiro através do Panamá. Mas embora os Estados Unidos sempre tenham apoiado essas atividades e continuado a apoiar a carreira de Noriega, é em meados dos anos 80 que começa uma operação midiática nacional e internacional com os primeiros artigos publicados na imprensa denunciando seriamente o envolvimento de Noriega no narcotráfico. Ao mesmo tempo, essa era a época em que, com Ronald Reagan, se popularizou nos Estados Unidos a narrativa e a política da chamada guerra contra as drogas. E a ideia de que os Estados Unidos da América deveriam agir como necessário dentro e fora do país para vencer essa suposta guerra. Sendo os Estados Unidos o principal país comprador dessas substâncias em todo o planeta. Em linha com tudo isso, em 1985, pela primeira vez com força dentro do Panamá, as atividades do narcotráfico de Noriega são denunciadas publicamente por vários setores, inclusive por antigos governos. Membros do governo de Torrijos e de Noriega, como o médico e guerrilheiro Hugo Espadafora, que foi um antigo e proeminente aliado de Omar Torrijos. Em 1985, Hugo Espadafora critica abertamente Noriega e o acusa publicamente de ter profundas conexões com o narcotráfico internacional. No início de setembro de 1985, Hugo Espadafora afirma estar pronto para revelar provas das denúncias contra Noriega ligadas ao tráfico de armas e drogas. No entanto, em 13 de setembro de 1985, Hugo Espadafora, de forma surpreendente, é assassinado e seu corpo, brutalmente decapitado, é encontrado em território costarriquenho, perto da fronteira com o Panamá. Esse fato gera comoção nacional.
O então presidente Nicolás Ardito Barleta anuncia que vai designar uma comissão investigadora para esse fato. Mas depois de fazer isso, ele é forçado a renunciar pelo alto comando militar. A presidência do Panamá, consequentemente, é assumida por Éric Arturo Del Valle, novo homem de confiança de Noriega, que é colocado nesse cargo. As suspeitas e acusações contra Noriega de ter sido o suposto autor do homicídio do líder Hugo Espadafora vão se multiplicando no Panamá, assim como diversas denúncias de corrupção dentro do seu governo. Em 1986, o New York Times publica na primeira página internacional um artigo denunciando a participação de Noriega no negócio mundial do narcotráfico, na lavagem de dinheiro e em outras atividades ilegais. Essa publicação também causa escândalo no Panamá e provoca, por um lado, uma onda de protestos e rejeição contra ele. Assim como, por outro lado, a coesão interna dos partidários do comandante Noriega diante do que parecia uma ameaça internacional. Logo depois, junho de 1987 marca um novo marco no regime de Noriega. O coronel Roberto Díaz Herrera, o segundo no comando das Forças de Defesa do Panamá e primo de Omar Torrijos, entra em conflito com Noriega. A razão disso é que, em 1982, Noriega teria feito um pacto com Roberto Díaz Herrera, concordando em ceder-lhe. 5 anos depois, ou seja, em 1987, o comando das Forças de Defesa do Panamá. No entanto, Noriega mais uma vez vai descumprir esse pacto e obriga seu adversário Herrera a se retirar do exército em retaliação. Por isso, em 6 de junho de 1987, o coronel Roberto Díaz Herrera faz uma série de declarações públicas acusando Noriega daquela fraude eleitoral presidencial de 1984, assim como do homicídio de Hugo Espadafora e de suposta cumplicidade na morte de Omar Torrijos. Essas confissões provocam uma nova grande onda de protestos no Panamá, talvez a maior que o país já tinha visto até aquele momento. Manuel Noriega, agora apelidado pela oposição de cara de abacaxi por causa das notáveis cicatrizes de acne, responde com uma forte repressão, declara estado de emergência e suspende as garantias constitucionais. Além disso, José Blandón, ex-cônsul do Panamá em Nova York, também faz acusações semelhantes contra Noriega perante o Congresso dos Estados Unidos. A classe dominante dos Estados Unidos da América, a CIA e outros atores americanos já pareciam ter abandonado Manuel Noriega. Por isso, em meio a esses protestos, começa no Panamá uma escalada diplomática, econômica e midiática por parte dos Estados Unidos em aliança com a oposição panamenha. Por exemplo, usando como argumento a repressão política do governo panamenho, o envolvimento com o narcotráfico e a fraude eleitoral. Previamente avalizado pelos Estados Unidos, o Senado norte-americano aprova, em 26 de junho daquele ano de 1987, uma resolução na qual exige a renúncia de Manuel Noriega. Simultaneamente incentivam a oposição panamenha a protestar. Em resposta, Noriega organiza um protesto no dia 30 de junho em frente à Embaixada dos Estados Unidos, que se torna bastante violento. Em meio a esse conflito, os Estados Unidos suspendem a assistência militar ao governo do Panamá e impõem de forma inédita sanções econômicas significativas contra a República do Panamá. Também se intensificam na imprensa norte-americana as acusações de envolvimento de Noriega no tráfico de drogas. Paralelamente a isso, nos Estados Unidos, reacende-se o debate sobre a entrega do Canal do Panamá e o Tratado Torrijos-Carter. Grupos de interesse e o Partido Republicano no Congresso argumentam que, diante desses acontecimentos no Panamá e da insegurança política desse país, o Tratado Torrijos-Carter deveria ser renegociado. Inclusive pedindo que fossem renovadas as concessões da zona do canal aos Estados Unidos, buscando atrasar ou até mesmo reverter completamente a entrega do Canal do Panamá. Diante da escalada norte-americana e dos grupos opositores panamenhos que pediam a renúncia de Noriega, que sempre manteve um discurso anti-imperialista, ele afirmou que era, abro aspas, apenas um pretexto para a dominação continental dos Estados Unidos no Panamá, e que, abro aspas novamente, era muito mais fácil ir contra uma figura do que contra o ideário libertário de um povo.
Segundo Noriega, os Estados Unidos buscavam, no fundo, abro aspas, destruir as forças de defesa do Panamá, e a Noriega, que volto a abrir aspas, já não. Respondia incondicionalmente aos interesses de Washington, assim como por represália, pelo fato de que o Panamá tenha reivindicado sua posição naquele território do canal. Noriega também declarava que a atual confrontação com Washington surgiu quando Noriega se recusou a permitir que o território panamenho continuasse sendo usado para treinar os contras nicaragüenses e lançar ataques a partir desse país, já que não queria transformar o Panamá em um país agressor. Como parte desse choque político, um novo marco ocorre em 6 de fevereiro de 1988, quando Noriega é formalmente acusado pelos grandes júris federais dos Estados Unidos. Sob as acusações de tráfico de drogas, crime organizado e lavagem de dinheiro nas cidades de Tampa e Miami, sendo acusado ao mesmo tempo que Pablo Escobar e tornando-se assim um fugitivo da justiça norte-americana. No Panamá, o então presidente constitucional Eric Del Valle enfrenta uma grande pressão externa e interna de ambos os lados e decide eventualmente virar as costas para Noriega e proclamar sua destituição como comandante das Forças de Defesa do Panamá. Mas a Assembleia de Representantes do Panamá, junto com Noriega, rejeitam essa decisão, o que leva Noriega a deslegitimar publicamente Eric Del Valle como presidente do Panamá, fazendo com que Del Valle tenha que fugir para os Estados Unidos, ameaçado pelos setores norieguistas, mantendo assim Noriega, por enquanto, o controle do país. Em 26 de fevereiro de 1988, Manuel Solis Palma, um aliado de Noriega, é nomeado como ministro encarregado da presidência em substituição à figura do presidente. Em resposta a essa situação, Washington eleva o tom do seu discurso e decide ampliar o bloqueio econômico contra o Panamá. Isso provoca uma grave crise econômica que leva o governo a ordenar o congelamento dos bancos para evitar a fuga de capitais do Panamá. Durante esse período, os Estados Unidos negociam condições para a saída de Noriega do poder, mas essas negociações não dão nenhum resultado no final. Governo de Noriega. Por sua vez, chegam informações de que uma possível ação militar dos Estados Unidos está sendo considerada cada vez mais seriamente. Em 1988, em meio ao conflito, houve nova tentativa de golpe de Estado no Panamá, indiretamente apoiada pelos Estados Unidos. Em março daquele ano, um grupo de militares tenta derrubar Noriega, mas o golpe, mal planejado, é rapidamente sufocado. Noriega então cria os Batalhões da Dignidade. Em abril de 1988, eram várias unidades paramilitares criadas para reforçar as forças de defesa e reprimir os protestos que iam surgindo por todo o país. Vale mencionar como dado relevante que, durante seu governo, Manuel Noriega teve como aliado-chave e quase como braço direito um agente do Mossad, ou seja, um oficial da inteligência israelense chamado Mai Harari, que o acompanhou durante vários anos. No final de 1988, em 8 de novembro, foi eleito para a presidência dos Estados Unidos o candidato republicano George Bush pai. Bush e Noriega não eram desconhecidos, pelo contrário. Como diretor da CIA e vice-presidente de Ronald Reagan, George Bush pai se encontrou várias vezes com Noriega devido à colaboração com os Estados Unidos. Mas apesar disso, Bush pai vai manter a linha da administração predecessora de Ronald Reagan, na qual a classe governante norte-americana, ao que parece, já estava decidida a remover Noriega do poder de qualquer forma para colocar uma nova classe política que governasse o Panamá, mais próxima e confiável aos interesses dos Estados Unidos. No ano seguinte, em 7 de maio de 1989, o Panamá realiza novamente eleições presidenciais após uma campanha carregada de muita tensão. Guillermo Endara, candidato da oposição, lidera uma coalizão contra o candidato de Noriega, Carlos Duque. Quando a eleição foi realizada, os observadores internacionais do processo indicaram que Endara havia vencido. Mas o regime de Noriega ordena anular a eleição, alegando interferência estrangeira dos Estados Unidos no processo. O governo nomeia o controlador Francisco Rodrigues como presidente provisório até que novas eleições sejam realizadas no Panamá.
Os Estados Unidos, por sua vez, reconhecem Guillermo Endara como o presidente legítimo de um governo paralelo e insiste explicitamente para que Noriega saia da presidência, seja de forma pacífica ou à força. Essa situação agrava ainda mais a crise política no Panamá, levando a outra tentativa de golpe de Estado contra Noriega, desta vez apoiada diretamente pelos Estados Unidos. Em 3 de outubro de 1989, vários oficiais subalternos, liderados pelo Major Moisés Giroldi Vera, a quem Noriega havia apadrinhado no casamento, se rebelam contra ele. Embora esse segundo golpe conte com um planejamento mais elaborado e seja coordenado pela Brigada de Inteligência do Comando Sul dos Estados Unidos, também acaba fracassando devido à indecisão de Giroldi e à falta do apoio prometido pelos Estados Unidos. As forças leais ao regime de Noriega esmagam completamente essa rebelião, diferente dos participantes do fracassado golpe de março de 1988 que foram presos. Os oficiais que se juntaram a essa tentativa, junto com Giroldi, incluindo ele próprio, são executados no que ficou conhecido como o Massacre de Albrook, no próprio dia 3 de outubro do golpe de Estado. Após esse golpe coordenado junto com a potência norte-americana, a tensão entre as duas nações atinge níveis nunca vistos antes. E a retórica do governo dos Estados Unidos e a de Noriega se tornam mais agressivas e ameaçadoras. Após a rebelião militar fracassada, o governo panamenho foi informado de que a opção militar norte-americana estava sendo considerada com grande seriedade. Em novembro de 1989, Noriega declara o Panamá em estado de guerra efetivo, e em dezembro a Assembleia Nacional concede poderes especiais a Noriega, nomeando-o formalmente como chefe do gabinete de guerra. O fato que vai romper as barreiras tensas e que vai servir de pretexto para aprovar a intervenção militar no Panamá. Chega o dia 16 de dezembro de 1989, quando 4 soldados norte-americanos em solo panamenho são supostamente atacados por militares das Forças de Defesa do Panamá. Em circunstâncias ainda não esclarecidas hoje, resultando na morte de um deles. Alguns afirmam que os próprios Estados Unidos fomentaram e planejaram esse episódio para criar um casus belli, mas isso nunca foi comprovado ou esclarecido. O fato é que poucos dias depois disso, nas esferas de poder norte-americanas, decidiu-se definitivamente declarar guerra ao Panamá e aprovar o que seria a última intervenção militar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, dando início ao que foi chamado de Operação Causa Justa. No dia seguinte, assim que começou a intervenção militar que já vamos narrar em detalhes, o presidente George Bush, pai, transmite uma mensagem ao mundo dando a notícia da operação militar e argumentando que os Estados Unidos faziam isso para proteger as vidas dos norte-americanos. Na zona do Canal e no Panamá, para proteger a democracia na região e para combater o narcotráfico. A Operação Causa Justa começa na madrugada de 20 de dezembro de 1989. É a operação militar americana mais complexa desde a Guerra do Vietnã, com uma força conjunta de entre 26 mil e 27 mil soldados americanos. O planejamento e o treinamento final para a missão são intensos e rápidos, buscando pegar o inimigo de surpresa. As forças americanas contam com mais de 300 aeronaves militares e centenas de veículos terrestres, blindados e não blindados. A magnitude dessa força militar tem como principal razão tomar o controle efetivo e territorial do país o mais rápido possível e evitar que facções do exército panamenho fugissem para as montanhas e tentassem iniciar uma guerra de guerrilha que pudesse se transformar em um Vietnã 2.0. A importância que essa operação tem para o recém-eleito governo de George Bush. No uso de algumas das tecnologias militares mais poderosas e modernas que os Estados Unidos haviam desenvolvido até então, como os caças furtivos F-100 e 17 Nighthawk e os helicópteros de ataque AH-64 Apache, tendo seu batismo de fogo. Não contra uma potência militar em alguma outra parte do planeta, mas sim contra um inimigo bastante inferior a poucos quilômetros de suas fronteiras.
As forças de defesa do Panamá, que por muito tempo não foram mais do que uma guarda nacional, criada e amparada pelos próprios norte-americanos, eram compostas por apenas 16 mil homens, que em sua maioria não estavam preparados para combater e contavam principalmente com equipamentos mais antigos do que o do rival. Não tendo capacidade para sustentar uma luta contra o exército norte-americano dessa forma, com total sigilo. A operação começa perto da meia-noite do dia 19 de dezembro de 1989. O alarme sísmico dispara na cidade do Panamá e, minutos depois, começam as explosões. Uma avalanche de caças norte-americanos toma o céu de assalto e bombardeia posições-chave do Panamá, como o quartel central das Forças de Defesa do Panamá, vários aeroportos e bases militares na cidade do Panamá e em Colón. Ao mesmo tempo, utilizam artilharia e aviação para bombardear as áreas mais densamente povoadas da capital e da cidade de Colón. Os norte-americanos concentram seus bombardeios em áreas populares como El Chorrillo, um bairro no centro da capital que representava um bastião de apoiadores do governo de Noriega. A devastação causada pelos bombardeios e os danos colaterais foram significativos, destruindo uma grande quantidade de infraestrutura em todo o país e resultando em centenas de baixas de civis inocentes. Ao mesmo tempo, com alta precisão para frustrar qualquer reação das forças panamenhas. Elementos do chamado Circuito Ford, que era uma operação militar para tomar pontos estratégicos do país, capturam o aeroporto de Punta Paitila e destroem os jatos de Noriega. Os principais objetivos da invasão são os centros militares, especialmente o da Comandância, que era o quartel-general central das Forças de Defesa do Panamá. O ataque surpresa e violento dos norte-americanos é eficaz e o quartel-general panamenho é cercado e neutralizado. Em poucas horas, pouco a pouco, os bastiões de uma possível resistência panamenha vão caindo diante de um inimigo superior. Em Rio Rato, os F-117 lançam uma bomba de 2.000 libras entre os dois alojamentos que abrigavam centenas de soldados. E os Rangers do Exército dos Estados Unidos saltam de paraquedas sobre a área na maior operação aerotransportada desde a Segunda Guerra Mundial durante a invasão. Vale ressaltar o Canal do Panamá, rapidamente controlado pelos norte-americanos para proteger seus ativos militares e civis na região D. E para bloquear possíveis rotas de fuga de Noriega, cujo paradeiro é desconhecido nesses momentos iniciais da invasão. No entanto, a tarefa mais complexa é da Força-Tarefa Pioneer, que deveria capturar o Forte Amador e proteger a Embaixada dos Estados Unidos, que começava a ser atacada por forças panamenhas. Este comando militar dos Estados Unidos luta arduamente, sofrendo várias baixas no processo. Enquanto isso, as forças Delta realizam uma missão menor e secreta para libertar um espião norte-americano de uma das prisões panamenhas mais seguras do país. A reação internacional à chamada Operação Causa Justa é predominantemente de condenação. Vários países denunciam o ato de agressão dos Estados Unidos como uma clara violação da soberania panamenha e do direito internacional. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas condena o invasor. Apesar das críticas, as forças norte-americanas continuam suas operações em solo panamenho após a primeira noite da invasão. Os Estados Unidos haviam conseguido capturar a maioria de seus objetivos, mas o principal alvo, Manuel Noriega, havia conseguido escapar por 5 dias. As forças norte-americanas o buscam intensamente, sem sucesso, até que descobrem que ele havia se refugiado na Nunciatura Apostólica da Santa Sé, ou seja, a Embaixada do Estado do Vaticano no Panamá. Sabendo que não poderiam entrar à força, sem manchar ainda mais sua imagem internacional, os Estados Unidos recorrem a táticas de guerra psicológica. Durante uma semana, as tropas americanas cercam o prédio da Nunciatura Apostólica, acampando do lado de fora e tocando música em alto volume sem parar, através de enormes alto-falantes. Músicas de rock e rap de bandas como AC/DC, Black Sabbath ou Guns N' Roses tocam incessantemente. Os soldados também fazem os motores de seus blindados rugirem e até incendeiam um campo próximo.
para criar um heliporto com o objetivo de incomodar os hóspedes da Nunciatura Apostólica. Essas estratégias são altamente criticadas e até mesmo a Santa Sé reclama ao presidente Bush, que finalmente ordena que parem com a música. Após isso, a estratégia dos Estados Unidos, somada à pressão da Nunciatura para que Noriega ceda e sua incapacidade de conseguir uma saída com apoio efetivo. Em 3 de janeiro de 1990, Noriega se entrega às autoridades dos Estados Unidos. Ele sai preso por alguns homens com o uniforme da Drug Enforcement Administration e é levado em um avião C-130 para Miami, Estados Unidos. Guillermo Endara, que havia vencido as eleições presidenciais de maio de 1989, torna-se o novo presidente do Panamá. Assim, a Operação Militar Causa Justa é declarada concluída em 31 de janeiro de 1990, após 41 dias de execução. O número de baixas panamenhas durante a invasão ainda é motivo de debate. Números oficiais dos Estados Unidos relatam 314 militares panamenhos e 202 civis mortos, mas fontes extraoficiais colocam esse número entre 500 militares e 4.000 civis falecidos. A invasão causou em todo o país grandes danos à infraestrutura e um caos econômico e social que se evidenciou em saques e escaramuças de todo tipo. El Chorrillo, o bairro mais devastado pelos bombardeios, continua sendo hoje um símbolo daquela Panamá em guerra. Quanto a Noriega, já nos Estados Unidos, em abril de 1992, ele é julgado no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida, em Miami, por lavagem de dinheiro, crime organizado e narcotráfico. Apesar de se declarar prisioneiro político, durante o julgamento só lhe é reconhecido o status de prisioneiro de guerra, o que lhe permite manter seu posto militar durante o julgamento. Noriega nega todas as acusações de narcotráfico e, em relação às outras acusações, afirma que todas foram realizadas sob instruções da CIA e do governo dos Estados Unidos, quando trabalhava para eles. Mas o Departamento de Justiça considera essa informação como confidencial e irrelevante. Noriega, durante o julgamento, admite ter recebido dinheiro e atuado sob as diretrizes dos Estados Unidos em questões de inteligência, espionagem e contra-insurgência. Mas afirma que nunca esteve envolvido em atividades de narcotráfico, nem por conta própria nem a serviço dos Estados Unidos, chegando a declarar, abre aspas, "Eu não era um narcotraficante, era um bode expiatório, um aliado descartável que se tornou inconveniente." Ao mesmo tempo, sua defesa alega que por países como Colômbia, Peru ou México, passava ou era produzida diretamente 10 vezes mais droga. E que nenhum desses países havia sido vítima de uma invasão militar por causa disso. Por sua vez, os acusadores norte-americanos apresentam como principal base para suas acusações os numerosos testemunhos de envolvidos em altos níveis do narcotráfico na América Latina. Testemunhos que Noriega considera falsos ou manipulados. Um deles foi o depoimento do famoso chefão Carlos Leder, que deu vários testemunhos acusando Noriega. E depois confessou tê-los dado para receber benefícios processuais nos Estados Unidos. Nesse sentido, durante o julgamento, o governo estipula que Noriega havia recebido aproximadamente $320 mil da Marinha e da CIA para as operações desta na América Central. Embora Noriega insista ao tribunal e à imprensa que o valor real era de cerca de $10 milhões, além disso, deveriam ser divulgadas as tarefas que ele havia realizado para o governo dos Estados Unidos, sob suas instruções, para que o verdadeiro papel de Noriega no poder fosse colocado em perspectiva. Além disso, o julgamento contra ele foi cercado de irregularidades que iam desde a compra de testemunhas pelos Estados Unidos para que depusessem contra Noriega. Ele afirma em suas memórias que 26 dos que testemunharam contra ele eram narcotraficantes, condenados ou inimigos políticos e que seus depoimentos e histórias contra ele nem sequer coincidiam. Segundo ele, 3 anos após o julgamento, ao menos 6 desses narcotraficantes já haviam se retratado ou ameaçavam fazê-lo. Ainda assim, após um julgamento que merece um vídeo à parte,
Noriega é declarado pelo tribunal norte-americano como culpado de 8 das 10 acusações por tráfico de drogas, crime organizado e lavagem de dinheiro. No dia 9 de abril daquele ano de 92, sendo condenado a 40 anos de reclusão. Como suas contas bancárias com 20 milhões de dólares estavam congeladas, Noriega se declara indigente e Washington acaba pagando suas despesas legais, que foram calculadas em 6 milhões de dólares. Ao deixar o tribunal, o advogado de Noriega, Frank Rubino, afirmou que o veredicto foi uma vitória da política externa dos Estados Unidos da América, não sobre o narcotráfico. E Noriega, por sua vez, dirá que os Estados Unidos, abre aspas, precisavam de um vilão. Eu era conveniente, a verdade não importava, só as manchetes, fecha aspas. No total, calcula-se que os Estados Unidos gastaram cerca de 200 milhões de dólares para neutralizar Noriega, incluindo a invasão militar. E quanto ao Canal do Panamá, elemento-chave para entender a importância dessa história. Já com uma situação favorável aos norte-americanos e com todos os acordos e estipulações fixados pelo Tratado Torrijos-Carmen. Este passa para as mãos dos panamenhos em 31 de dezembro de 1999 ao meio-dia, em um ato solene presidido pela presidente Mireia Moscoso. A história do Panamá após a invasão merece outros vídeos e reflexões para outra ocasião. Noriega teve a pena reduzida de 30 para 20 e depois para 15 anos por bom comportamento. Sua sentença nos Estados Unidos termina em setembro de 2007, mas seu encarceramento se estende enquanto eram consideradas as solicitações de extradição que França e Panamá haviam apresentado para Noriega. Em 2010, com 76 anos, Noriega é extraditado para a França, onde enfrenta acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e é condenado novamente a 7 anos de prisão. Finalmente, em 11 de dezembro de 2011, após passar mais de 20 anos encarcerado, Manuel Antônio Noriega é extraditado para seu país, sendo recluso no Panamá, no centro penitenciário El Renacer. No Panamá, enfrenta condenações pelos homicídios do médico opositor Hugo Espadafora e do major Moisés Giroldi, assim como pelo desaparecimento de Eliodoro Portugal e outras acusações do tipo, totalizando 60 anos de prisão. No entanto, a legislação panamenha da época limitava a pena máxima a 20 anos, que acabou sendo aplicada a ele durante seu tempo na prisão. No Panamá, sua saúde se deteriora consideravelmente. Em março de 2012, ele é diagnosticado com um tumor cerebral benigno. Após vários pedidos, em janeiro de 2017, ele recebe prisão domiciliar hospitalar por seu delicado estado de saúde. Operado para a retirada do tumor em 15 de fevereiro de 2017, no entanto, Noriega não resiste por muito tempo e falece em 29 de maio de 2017. Aos anos de idade, no Hospital Santo Tomás do Panamá. Após ter estado em coma induzido desde março, seu funeral foi privado e seu corpo foi cremado em uma cerimônia íntima, sendo as cinzas entregues à sua esposa, Felicidade Cierio. Sendo este o fim de Manuel Antônio Noriega Moreno, a morte de Noriega, segundo o ex-presidente panamenho Juan Carlos Varela, encerra um capítulo na história do Panamá. Um episódio do qual, segundo muitos historiadores, em geral só se contou uma faceta, a do tirânico Noriega, que acumulou em suas mãos todo o poder do país, enquanto não se falou tanto sobre o Noriega, funcionário da CIA. Amigo de Ronald Reagan e de George Bush, que até poucos anos antes da invasão ainda recebia dinheiro dos Estados Unidos por seu trabalho como enclave estratégico na América Central. Por sua vez, a Operação Causa Justa marcou um antes e um depois na história política do país e do continente, tanto para aqueles que a celebraram, quanto para aqueles que ainda mantêm as feridas. E as avaliações e julgamentos desses processos exigem, em primeiro lugar, um conhecimento elementar, completo e desapegado do que realmente aconteceu. Assim como a vida do Panamá após a invasão merece um documentário e uma abordagem à parte. A complexidade da figura de Noriega continua sendo estudada e discutida, encarnando a dualidade que marcou a história do Panamá, da América Central, e revelando as intrigas da política internacional dos Estados Unidos. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio.
Comente, curta, inscreva-se no canal, compartilhe com seus conhecidos e ative o sininho para receber notificações. Quem falou com vocês foi Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.